Brasil tá rolando pra valer. Desejar também desde já um ótimo final de semana pra você. Chega como chegou em qualquer lugar do mundo, através dos jornais, né? Então, o meio impresso é que vai trazer os anúncios, os famosos reclames, né? Então, as pessoas publicavam reclames, anúncios nos jornais impressos. É assim que a propaganda e a publicidade vem, feita muitas vezes pelos próprios jornalistas, pelos próprios donos dos jornais e muitas vezes por tipógrafos, né? Que é quem produziam os clichês para os anúncios. Então, não é que não existia a profissão como hoje de publicitário, mas já se fazia publicidade e propaganda. Isso em Belém, o primeiro jornal é 1822, a partir daí, né, mas o grande boom mesmo é durante o ciclo da borracha, de 1870 até 1912, você vai ter diversos periódicos, jornais, revistas circulando na cidade de Belém. No final do século XIX, Belém conheceu o apogeu econômico por meio da exportação do látex. Este período ficou conhecido como ciclo da borracha. O dinheiro que circulava transformou Belém em uma das cidades mais desenvolvidas, prósperas e luxuosas do país. Fundamentalmente é assim que se dá o surgimento. Por exemplo, antes dessas agências, um grande nome é o Cacavone. Ele é um italiano que vem para cá, para Belém, produz vários álbuns para os governos da província, do estado, do município, no qual tem uma farta quantidade de propaganda. Ele era dono de uma tipografia, então ele mesmo produzia os anúncios e mandava imprimir em Paris ou na Itália os famosos anuários. Todos eles estão disponíveis no Centur. Então você vai ver de várias lojas aqui de Belém do Profeta, Paris na América, lojas que são famosas. A que ainda existe até hoje é a Paris na América. Lá embaixo, Belém, porta de entrada ao Brasil. Cidade dos bulevares das Mangueiras, Belém cresce como o Brasil e se transforma em urbanismo e arquitetura. É uma das maiores metrópoles brasileiras, com seus 400 mil habitantes, seu comércio ativo, suas indústrias, sua economia em desenvolvimento. É também um dos maiores centros culturais do país. A Mercúrio foi fundada em 1960, na época em que se fazia propaganda com televisão, rádio e jornal. Não tinha muito para onde correr. Talvez um outdoor na rua numa determinada placa. Nessa época, a propaganda era inclusive feita ao vivo. E o meu pai, ele trabalhava em rádio e televisão e ele tinha alguns programas na TV Marajoara. Um deles era O Céu é o Limite. O programa O Céu é o Limite, que era apresentado em apenas 3 capitais, Belém, Rio e São Paulo. Belém tinha um peso muito grande, porque ainda pegava uma carona do período da borracha, então era uma das principais cidades do mundo, inclusive, e obviamente uma das principais cidades do Brasil. Então Belém tinha uma importância muito grande, e era importante ter as coisas em Belém. Então existia o programa também em Belém. E num dia, o meu pai entrevistando fazendo o programa dele, que era ao vivo, o rapaz que escrevia os comerciais, porque a televisão tinha uma pessoa que recebia a demanda, ela escrevia e meu pai lia e fazia a propaganda no ar. Não é uma coisa
como é hoje, que existe toda uma técnica por trás, toda uma pesquisa que a gente vê no ponto final, na televisão, no jornal, é apenas a ponta do iceberg. Naquela época não, se escrevia, se lia e acabava. Então ele pegou, o rapaz que fazia isso faltou. E ele pegou e fez olha, tem 2 comerciais para fazer. Ele pegou, riscou, escreveu e fez a propaganda. E quando ele foi receber no final do mês o salário dele, ele recebeu, aí o rapaz chamou, olha, tem a sua comissão. Aí ele falou, comissão de quê? Ele falou, comissão dos anúncios que você fez. E os 2 anúncios eram mais do que o salário dele. Aí ele falou, pô, estou no caminho errado, né? A Mendes é a mais antiga agência de publicidade do Pará. Ela, na verdade, nasceu com uma outra denominação, Santos e Mendes, que durou 5 anos. Depois os sócios, que eram meu pai e uma outra pessoa, um outro profissional, se separaram. E foi quando meu pai, então, fundou a Mendes, como ela é hoje. De lá até aqui são 66 anos de atuação. É uma das 10 agências no Brasil que possuem mais de 50 anos de existência e que estão em atividade. Eu meio que me alfabetizei dentro de uma agência de publicidade. Acho que foi na época da década de 60, tá? A minha avó e a avó do Guto também, que nós somos primos, foi uma das pessoas que teve a primeira agência de publicidade aqui em Belém, chamada Apex, tá? E eu tinha 5 anos de idade e eu estudava num colégio chamado Suíço Brasileiro, um colégio com uma educação no estilo bem alemão, né? E por conta disso, era muito rígida a educação lá e tal. Então eu era muito criança e eu tinha um pouco de medo de ficar na escola, porque tinha umas professoras, vou dar até o nome da diretora, Anita Miller, eu me lembro até hoje, tá? Que sovava a gente se a gente errava, aprender o A, E, O, U, como é que faz, aquela cartilha toda, né? Então, brigava tal, e eu tinha um pouco de medo de estar na escola. E a minha avó trabalhava fora já, né? E tinha uma agência. E ela ia me deixar no jipe dessa agência, na escola. Quando ela ia me deixar na escola, eu fazia um show, né? Até para ir para a agência, que eu já achava legal estar lá. E naquela época o pessoal fazia as letras, que a gente hoje escolhe as famílias de letras no computador, né? Nas plataformas. A gente vai buscar todas as informações que a gente quer. Naquela época não tinha, então era o ilustrador que fazia. Se você tinha que escrever alguma coisa na TV, você fazia em telas, você fazia com ilustração, letra a letra, né? E era com ele que a minha avó deixava, né? Fica aqui, era o Antônio e o Zé, eram dois profissionais que da época eu me lembro bem como se fosse hoje. E ele dizia assim, olha, fica com a Betinha aqui, que eu vou atender o cliente assim, 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 e fica com ela, e aí dá alguma coisa para ela fazer e tal. E ele me dava lápis, me ensinava a escrever, e a minha letra era toda desenhadinha por conta disso. E fundei aqui a Galvão em 1983. Em março de 1983. Por quê? Por que eu não fiz a minha agência no Rio de Janeiro? Porque eu achava que naquele momento eu não conseguiria fundar uma agência. Eu estava acostumado a trabalhar com grandes contas. Entendeu? Eu estava acostumado a trabalhar com grandes marcas. E eu achava que no Rio de Janeiro eu não teria condições de fazer uma agência e ter o tipo de cliente com que eu estava acostumado a trabalhar. Eu estava acostumado a trabalhar com, sei lá, primeiro com a Souza Cruz, com as grandes marcas de cigarro da Souza Cruz, com a Shell, com a Embratel, com os Correios, enfim, com grandes marcas que naquele momento atuavam na economia brasileira. Então eu resolvi vir para Belém, porque aqui eu conseguiria fazer uma agência que pudesse trabalhar para os grandes anunciantes daqui. Nessa época, 1960, existia uma agência em Belém, que era a SM, que era Santos Mendes, que depois virou Mendes Comunicação. O Oswaldo Mendes era sócio do Avelino Henrique, se não me engano, e depois do falecimento dele virou Mendes Comunicação. Então a Mercúrio chegou no mercado com 3 sócios.
o Abílio Coceiro, o Jaime Bastos e o Severo, o José Severo. Depois eles saíram, cada um abriu a sua e o papai ficou com a Mercúrio. Eu acho que a Mendes, na verdade, ela foi uma escola. Existem vários profissionais que hoje são donos de agências que começaram a sua vida profissional aqui. A agência já está na 3ª geração. E as 3 gerações continuam trabalhando, desde o seu fundador até a mais nova geração. Então ela foi uma escola de publicidade, numa época que não se pensava e nem se imaginava o que era propaganda nesse estado. Quando nós chegamos aqui, vocês vão ver aí no livro, está escrito aí. Tinha uma grande agência no Pará, chamada Mendes Publicidade. A Mendes, ela tinha grandes prêmios, ela trabalhava muito em função disso, e ela dominava o mercado, a conta do Banpará era dela antes, não é? Mas não apenas o Banpará, outros clientes prestigiosos e tal. E eu, do Rio de Janeiro para cá, eu trabalhei muito para a Mendes. Eu fazia freelancer para a Mendes. E como freelancer, eu criei algumas peças fundamentais na história da Mendes. Então ele diz isso no prefácio do livro, que eles sonhavam com a Madison Avenue no coração da Amazônia, porque era um sonho muito grande ter alguma coisa aqui e, no entanto, eles olharem para fora e ter um mundo lá dentro, enquanto eles, na mesma atividade aqui, não tinha nada. Então, foi um começo muito difícil, porém, foi gratificante, né? Escreveram o nome na história da propaganda. Então, na ACA, como toda agência começa pequena, né? Mas a ACA sempre começou pensando grande, tanto que o nome dela não é CA Propaganda, CA Publicidade, é CA Comunicação, porque ela sempre entendeu que a comunicação é muito maior do que propriamente só publicidade ou propaganda. Então, a gente desde o começo teve no DNA essa coisa de ser diferente das outras agências. Apesar de ter os mesmos departamentos na época, né? Departamento administrativo, como toda agência, departamento de mídia, de atendimento, redação e estúdio de arte. Com o passar do tempo, a gente foi aprimorando tudo isso, né? E fomos, vamos dizer, encampando outras áreas da comunicação, como jornalismo, assessoria de imprensa. A CA teve a CA Interativa, que foi a primeira agência, vamos dizer, digital, né? Porque só se fazia sites, né? Então a gente começou fazendo sites também, a gente tinha a molecada da época, que hoje manda nas mídias sociais, antigamente mandava no site. Então a CA sempre foi uma empresa voltada para a comunicação em geral, não exatamente só para propaganda ou só para publicidade. E no começo, como toda agência, a gente não tinha departamentos informatizados, era tudo na munheca, o desenho era feito à mão, as letras eram fotocomposição pedida ao Liberal, aqui em Belém, ou a empresa de São Paulo, que mandavam os textos já compostos para a gente colar com cola de benzina, pintar com canetinha, era muito mais artesanal o trabalho. Para a gente fazer um anúncio publicitário, você fazia o layout, ele era desenhado, pintado, levava para o cliente. Se o cliente quisesse alguma modificação, você tinha que fazer tudo de novo, até ele aprovar. Para montar o anúncio, a gente tinha que mandar para os jornais, para fazer, né? Vinha um rolo com todo o texto, você tinha que cortar, montar numa prancha, com cola e benzina, e aí levava isso para o jornal, para virar a chapa, para virar um fotolito, para publicar o anúncio. Então, como é que era feita uma arte? Pincel, cola benzina, altamente tóxica, inclusive, no que a gente chamava de letra 7, que montava letra por letra para poder formar um layout. Para apresentar uma campanha ao cliente, nós tínhamos que imprimir tudo, levar aqueles layouts enormes na mão, para presencialmente apresentar a campanha ao cliente. Os jornais só trabalhavam com clichê,
que eram peças de zinco, pesadíssimas, para poder imprimir. Depois evoluiu para o fotolito, depois evoluiu sem necessidade nem de clichê, nem de fotolito. As emissoras de televisão recebiam fitas quadruplex, que eram enormes, depois Umatic, depois Beta. Hoje não existe nada disso, você manda no clique aí do computador. Antigamente, o que gerava a imagem para o jornal, para a revista, para o meio impresso, eram clichês, que eram umas placas invertidas do anúncio. E essas placas, elas funcionavam como... e essas placas funcionavam como uma espécie de carimbo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essas placas funcionavam como uma espécie de carimbo. Você vai ver aqui, ó, que o trabalho ele é invertido. Porque quando ele é carimbado, ele dá a leitura correta. Isso aqui foi da década de 60. Isso aqui é real. Foram propagandas da década de 60. Aqui está até a assinatura da agência, no cantinho. Até isso era dessa forma. E isso aqui era feito na Metro-Goldwyn-Mayer. Vocês não sabem o que é, ou sabem? Sabem. Vocês sabem o que é. É a MGM. Aquele do leão. Então é a MGM. Só que na época era Metro-Goldwyn-Mayer. Então os publicitários viajavam para o eixo, para Rio-São Paulo, iam na Metro-Goldwyn-Mayer, e eles viajavam com as artes e voltavam com os clichês. E isso era entregue nos veículos de comunicação para serem feitos os anúncios. Ninguém liga a televisão para ver comercial. Você liga a televisão para ver a novela, para ver o jornal. Então, se o comercial não for criativo e muito bem produzido, ele vai passar despercebido. Celebrar tantas amizades e a vontade de aprender, enfrentando as batalhas, sofrer juntos, mas vencer. E aí então vai ser a hora de chorar e de festejar. No cearense nascem as verdadeiras feras do vestibular. Eu tenho um comercial que eu fiz para o Shopping Iguatemi ainda na época, antes de ser Pátio Belém, que atendemos até hoje, desde quando era Iguatemi, que ganhou um prêmio, um festival colunista Norte-Nordeste, onde tinha um questionamento de um pai com uma filhazinha pequena. Ele pensava em pensamento, olhando para ela, e ela respondia em pensamento para ele, né? Ele perguntava, será que quando ela crescer, ela ainda vai me achar o herói dela? E a garota pensava, será que quando eu crescer ele ainda vai dizer que eu sou a princesa dele? Enfim, por quê? Porque essa dúvida é uma dúvida que eu estava tendo. Eu tinha acabado de ter uma filha. Então, quando eu falo isso, a experiência é a vivência. Eu estava vivendo aquele momento. Então, na hora de eu escrever isso, é muito mais fácil. E quando ela crescer, será que ela ainda vai dizer que eu sou o máximo, o namoradinho dela? Será que ele ainda vai dizer que eu sou a princesinha dele? Será que ela ainda vai me fazer sorrir quando eu chego cansado? Será que ele ainda vai me levar para passear? Me levar no Iguatemi? E quando ela tiver filhos, será que ela vai dizer para eles que eu fui um pai legal? Os meus filhos vão ter o melhor avô do mundo. Eu te amo. Dia dos Pais Iguatemi, para o melhor pai do mundo. Olha, a criação para mim é sempre referência. Eu não vou criar sem ter alguma base, algum elemento de base para poder fazer aquela criação. E aí, eu acho que o que eu preciso entender é que a referência está em todos os lugares. Então, a referência está no ônibus quando eu estou andando, está na rua mesmo, ou então está dentro de casa quando alguém fala alguma coisa, ou na maneira como eu percebo que as pessoas estão enxergando uma propaganda, estão enxergando um programa de televisão. Eu acho que, na verdade, o que o aluno precisa saber é que, a todo momento, ele vai ter referências para ele criar. Basta ele juntar essas peças. Então, ter um olhar atento. E eu acho que é uma coisa que é muito legal da propaganda, que é uma coisa que o mundo inteiro deveria ter, que é um olhar livre de qualquer preconceito. Ileia, nós tivemos comerciais maravilhosos para Ileia. Teve um que foi premiadíssimo, para o Café Ileia, né? O Café Ileia. Nós fizemos também para as massas Ileia, né? Mas o Café Ileia eram negros entrando numa embalagem de café,
E o tema era Só Entra Café. Café e Léia, só entra café. Café e Léia, só entra café. Aí foi entrando um lourinho lá, os caras disseram, que não, né? Aí o lourinho, não deixaram o lourinho entrar, que era um cabelo de milho, né? Então, café e Léia, só entra café. E com isso nós vendemos o quê? Um conceito fundamental. Café e Léia, só entra café. Café e Léia, só entra café. Café e Léia, só entra café. Café e Léia. No Café e Léia só entra café. Por isso o Café e Léia recebeu o selo de pureza da BIC. Este selo só é concedido aos cafés com 100% de pureza. Epa! Aqui só entra café. Café e Léia, só entra café. Que vocês sabem que a gente cria buscando referências do passado, do que existe, do que foi feito, né? Do que a gente quer fazer. Hoje em dia, com o advento da internet, é muito mais fácil até criar, porque você vai ter mais agilidade de buscar essas referências. Mas eu acho que sim, que a criatividade ela é alcançada com conhecimento e informação também, tá? Não adianta só ser criativo. Acredito que não é um mérito só da paraense, mas cada contexto traz muito da sua marca, traz muito da sua história, traz muito da sua cultura, traz muito dos seus sons, dos seus aromas. E quanto mais nós pudermos valorizar isso e perceber essas marcações, mais próxima será a nossa conversa, né? Mais próximo nós estaremos não só do nosso público, mas de nós mesmos. Esse negócio de poupança, se você não tomar cuidado, seu dinheirinho, perna pra que te quero. Dinheiro de paraense tem que ficar aqui em casa, na ilha da gente. Pensa que eu sou lesa, Ela defenda o seu. Olha, qualquer dinheirinho que você tenha, 100 conto mesmo, sabe que tudinho aqui na poupança vão parar. Ou será que você vai querer botar farinha no pirão dos outros? Defenda o seu. Faça a sua poupança Pampará. Ninguém conhece o mercado paraense como as agências locais. Você imagina alguma agência de fora entender o que é o Círio de Nazaré? Não entende. Não entende. A gente vai ter que explicar muito, mesmo assim a pessoa, se não vier para cá participar, assistir, presenciar, não vai entender o que é o Círio. Eu estou dando um exemplo. A nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa música. Então nós somos daqui, nós somos paraenses, nós nascemos, vivemos aqui, crescemos aqui, aprendemos aqui. As agências que vêm de fora não têm a mínima noção do que seja o mercado local. Tem uma ideia universal que nós também temos do mercado de fora. Vê se você memoriza o endereço dos computadores aqui em Belém. Gentil 554. Vou guardar aí que eu volto já. E então, qual é o endereço dos computadores aqui em Belém? Hein? Não. É Gentil 554, mas eu tenho que puxar pela memória. Vamos puxar pela memória? Qual é o endereço dos computadores aqui em Belém? Hein? Acertou. Gentil 554, acertou. Vai ganhar um pino, não vai ganhar nada. Tudo bem, quem tem memória tem tudo. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem um comercial, mas é um comercial que foi super premiado, possivelmente um dos comerciais mais premiados da propaganda paraense, que foi um comercial chamado Praia, que mostra um rapaz ou uma moça vindo um ao encontro do outro numa praia, ela com um cachorro lindo, eles vão, é aquela cena com a trilha do Love Story, né? Aquela beleza, né? Aquela cena clássica, aquela cena bem lugar comum. Que tal procurar um médico oculista? Depois, vá à Ótica Belém. Eu não sei se você talvez não conheça o Cannes. É um puta auditório, um grande auditório, onde cabem 2.000 pessoas, tá? E esse auditório lotado ali, com a exibição dos comerciais, né? Quando esse comercial começou a ser exibido, como ele é um lugar comum,
Ele é um lugar comum e no final há uma surpresa que torna ele totalmente incomum. Né? Como ele é um lugar comum, ele começou a ser vaiado. Isso aconteceu em 30 segundos. Veja essa ação em 30 segundos. Certo? Começa a projetar o comercial e a plateia. Daí a plateia completamente vaiando, né? Aí quando chega no fim, a plateia é surpreendida, é enganada e da vaia passa ao aplauso. Passa as palmas. Isso me foi contado pela Magui. Magui se escreve M-A-G-Y. Pela Magui Mobedorf. Para mim é um negócio super emocionante, porque é lindo, né? Você passar de uma vaia ao aplauso de pé em 30 segundos é uma história. Todo mundo se alegrou. Hoje, as agências do Pará, elas sinceramente não perdem para agências de nenhum lugar do Brasil, tá? Não em termos de conhecimento, de atuação de pessoas no mercado. A gente tem uma mania muito ruim de achar que tudo lá fora é melhor do que a gente tem aqui. A gente vai para fora e começa a ver, seja aqui dentro do Brasil ou fora mesmo, no exterior, a gente vê que a gente é um povo, digamos assim, bastante empenhado, bastante estudioso, um povo que tem uma capacidade incrível. E eu aposto nos nossos empreendedores sempre. Eu aposto no talento paraense, eu aposto no empreendedor paraense. Então, quer dizer, a gente só perdeu conta. E eram contas grandes, que alimentavam grandes agências. Hoje as agências possuem... Hoje nós temos mais agências, menos contas, mais profissionais saindo todos os anos do mercado. E muitas vezes esses profissionais não têm para onde ir, eles vão ter que abrir a empresa deles, ou eles vão mudar de ramo, porque eles vão ter que sobreviver, eles vão ter que ir lá no mercado. Então a dificuldade ela é imensa, do ponto de vista, olhando assim, não, estou no norte, não. Aqui o negócio é muito complicado para trabalhar com propaganda. Ponto fraco, falta de dinheiro para produção. Ponto forte, criatividade. A propaganda paraense é criativa, os profissionais paraenses são criativos. Agora, é muito fácil eu trabalhar com 10 e é muito difícil eu trabalhar com 1. Então aí vai a diferença. Porque quando a gente participa de festivais, e hoje nem tanto, mas quando participar de festivais nacionais, até internacionais, difícil a gente ganhar alguma coisa. É pela diferença da produção, do investimento para a produção. E isso faz a diferença. Então, é por isso que eu digo, é por isso que as agências de propaganda do Pará são muito criativas, porque conseguiram e conseguem conquistar prêmios nacionais e internacionais com uma verba desse tamaninho para a produção. O que demonstra que a nossa criatividade, a nossa ideia é muito forte. As dificuldades para a criação da SIM são as dificuldades de um mercado como o nosso, que todas as agências enfrentam. A propaganda, para mim, no Pará, ela já foi muito melhor. Hoje eu acho que ela passa por um retrocesso. Mas eu acredito que hoje muitas coisas passam por um grande retrocesso. A política, ela passa por um retrocesso. A cultura, apesar dos meios digitais, que hoje nós temos muito mais abrangência, todos nós podemos falar, isso é uma coisa fantástica, mas a cultura, de uma forma em geral, passa por um retrocesso. E isso se reflete na propaganda. E principalmente aqui em Belém, onde é o mercado varejista, né? Você não tem indústria, você não tem, não tem indústrias paraenses, você tem poucas. E às vezes as indústrias não têm verba para investir numa publicidade mais refinada, com ideias, com conteúdo. Então fica um mercado muito focado no varejo e também no político. Faixa, carro-som, isso você tem em qualquer lugar. Quando está falando aqui já na questão da mídia, onde é que o público está que me interessa? Né? Então, festas de aparelhagem, por exemplo.
é para um público específico, muitas vezes é naquele bairro, naquele setor, interessa para as pessoas. O cara não vai sair lá, por exemplo, a festa, vamos supor, na Cidade Velha, o cara não vai sair lá da Cidade Nova para ir na festa lá na Cidade Velha. Então eu trabalho com aquele público daquele bairro. Aí o carro-som facilita muito, as faixas, né? As bikes, né? Por exemplo, aqui na Federal tem... O sindicato contrata, é um cara de bike, ele vai andando toda a UFPA com aquele amanhã, né, Assembleia do Sindicato, e roda só aqui dentro. Virou brinquedo pra ti. Olha, galera, aqui tu leva as mais tocadas do Brega Marcante, viu? Sem vinheta. Olha, são 80 músicas selecionadas. O rádio ainda é muito utilizado, né, aqui na capital e praticamente no interior. Você tem problema, por exemplo, outdoor. Então, na verdade, é um planejamento para quem eu estou falando, onde esse público está, qual a melhor forma de alcançar, de atingir. De modo que o nosso mercado é pequeno para absorver o número de pessoas que são formadas nos cursos de comunicação. Como resultado disso, as agências que antes geravam esses empregos saem enfraquecidas. Por quê? Porque alguns desses estudantes, certo, que eles vão para a área, começam a fazer o que a gente chama de urgência, né? Agência de uma só pessoa. Né? E as agências grandes, que tinham uma estrutura, elas deixam de ter dinheiro para poder pagar profissionais. Então as equipes, só para vocês terem uma ideia, a Galvão, que tinha uma equipe de 30 e poucas pessoas, hoje está reduzida a 17 pessoas. Mas isso que eu estou falando da Galvão, não sei se o Oswaldo teve coragem de falar da Mendes. Mas acontece exatamente a mesma coisa com a Mendes. Ou seja, o nosso mercado está afetado por essa situação. É o mercado que mudou. E isso afeta a própria publicidade como um todo. Ela deixa de ser uma atividade atraente. Veja só, uma coisa dramática, é uma coisa dramática no verdadeiro sentido da palavra. Né? Ela constitui um drama. Né? Porque é o esvaziamento do nosso mercado. A questão não é só formar bons profissionais, né? Mas também como é que é o nosso mercado? Como é que esse mercado absorve esses profissionais? Como é que são os nossos empresários? Né? E também aquilo que eu digo, até na minha época você formava gente para as agências. Hoje, pelo menos no meu pensamento, a gente tem que formar gente para o mercado. O que é formar gente para o mercado? Não só para ir para a agência de propaganda, mas para ir trabalhar nos veículos também, que precisam, e trabalhar nos clientes. Né? Tem muitos clientes que precisariam de alguém de publicidade, propaganda, de marketing, para lidar, para se relacionar com as próprias agências, com os próprios veículos, os próprios fornecedores. Então, não dá para você pensar hoje em formar alguém só para a agência, mas bons nomes, né? As academias formaram, e continuam formando. Agora, como eu digo, se você pensar ainda só em agência e no modelo tradicional de mercado, então você está cometendo um erro. Você tem que pensar hoje em comunicação. Então, eu acabei saindo do Sebrae e pensando em abrir uma empresa na área que eu achava que conhecia, né? Que era justamente a comunicação integrada. E comentando isso para o Guto, que na época o Guto era a agência, uma das agências do Sebrae, que passou pelo Sebrae, e ele disse assim, vamos fazer esse projeto junto. E aí eu fiz igual um TCC, gente, você imagina, eu criei a empresa como se fosse um projeto mesmo de vida, né? E um projeto acadêmico. Então a gente tem aí, né, exatamente um TCC. Ela tem justificativo, objetivo, ela tem o posicionamento dela, entendeu? A gente criou uma empresa do papel, né? E então montamos a Cianomídia. E a Cianomídia, ela nasceu com uma proposta bem diferente do que havia em Belém na época, tá? Justamente porque eu tinha viajado, fiz alguns cursos fora, né? Fiz as minhas pós-graduações fora de Belém, e uma delas eu fiz na PUC de Minas Gerais, que foi assim o que me deu um grande conhecimento de que não existe uma comunicação isolada, né? Não existe uma área de publicidade, uma área de
de jornalismo, que uma área não conversa com a outra, que existe uma área de relações públicas que também nada tem a ver com as outras três. Então foi lá que eu aprendi que comunicação é tudo isso junto, tá? E muito mais que é o que a gente está vendo hoje, né? Então já naquela época, 15 anos atrás, a Nomidia nasceu dessa necessidade de mercado, né? De ter uma empresa que trabalhasse não a publicidade que todo mundo trabalhava, e sim a publicidade que na época nem era chamada dessa forma, né? Mas que eram as ações promocionais, as ações mercadológicas, tá? As assessorias de imprensa na área de jornalismo, os projetos editoriais, tá? Então a Nomidia nasceu com esse propósito, já de trabalhar, como o próprio nome diz, né? No mídia, né? Não mídia. Então trabalhar aquilo que está acima da curva da mídia. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você. Olha, não existe aquele glamour. O nosso negócio é um negócio como outro qualquer. Sabe como é que a gente trabalha? O cliente chega e diz, olha, eu tenho um problema assim, e tu vai ter que me resolver. E a minha verba é essa. Então não pense que, eu vou pensar, daqui a uma semana talvez caia uma ideia. Não, você tem hora para apresentar uma solução, um caminho que contemple e que seja atendido por aquela verba disponibilizada e que dê resultado. Senão ele vai cobrar. Então, não existe isso do que há anos atrás se falava no glamour, que coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. O nosso trabalho começa aqui às 8 da manhã, termina às 7 da noite. E você tem que produzir nesse tempo. Tem que sentar na frente do computador, escrever anúncio, criar comercial de TV, de rádio. Não existe aquela figura do... Tem muita gente que vem para a profissão pelo glamour, né? Alguém disse para ele que publicitário é top, é rico, é plano, né? E o cara vem. A realidade, né, principalmente no nosso mercado, é outra, né? Então, tem isso também acontece muito também no jornalismo, né? O cara quer ser jornalista e quer apresentar o Jornal da Globo. Ele acha que jornalismo é só isso. Tem gente que vem para a publicidade e acha que é só criação. Quando eu, na hora de escolher, eu queria mesmo artes visuais ou design. Mas, enfim, eu fui pelo caminho, mas eu não consegui a vaga. E foi meu irmão que me incentivou a escolher publicidade, porque era meio que no mesmo ramo. Aí eu comecei a ler, eu já conhecia, aliás, os dois ramos, porque se não fosse um seria o outro que eu ia prosseguir. E eu tentei. E eu tenho gostado muito do curso, porque mesmo não estando em artes visuais, a gente ainda tem muita ligação com cultura e... a gente tem... Eu pensei que eu ia ser separada disso, já que eu não ia poder desenhar, não ia poder me expressar artisticamente, mas tem sido muito bom porque a gente tem tido as mesmas oportunidades, não todas. Mas assim, eu já tive aluno que escolhia fazer publicidade porque ele queria ser modelo publicitário. A gente pensa que é brincadeira isso não é piada, não, isso é verdade, tá? Ele queria ser modelo publicitário, ele queria estar na televisão. Assim como eu já tive aluno jornalista que ele queria ser jornalista só para ser apresentador, entendeu? Então, tudo bem, é um sonho, é uma vontade, só que a publicidade não tem esse glamour que as pessoas pensam, né? A gente rala como qualquer outra atividade. E aí vem aquilo que eu digo, por exemplo, você tem que ter tesão, né? A famosa frase, sem tesão não há criação, mas é verdade. Se você não gosta daquilo que faz, eu, quando dava aula até na UNAM, eu brincava com os alunos, eu falo publicidade 24 horas. Se me chamarem para falar sobre publicidade e propaganda, para mim não é nenhum sacrifício, que aí tem gente que, não, quando acaba o meu expediente, não. A propaganda, ela é uma profissão para apaixonados. Quem não for, está no caminho errado. Ou você está aqui porque você gosta, ou você não sabe o que quer da vida. Porque se você quer fazer publicidade pensando em dinheiro, olha, tu tem que ser um nizanguanar da vida aqui no Belém. Hoje fazer publicidade em Belém é difícil. Tem que trabalhar muito, a verba é curta, as necessidades são grandes e tem que tirar um coelho da cartola
todos os dias e matar um leão todos os dias. Fazer publicidade, para mim, eu nunca tive uma segunda opção, na verdade, né? Eu sempre tive publicidade como primeira. E eu dei muita sorte de realmente amar o que eu faço, gosto muito. E eu acho que publicidade, hoje em dia, é muito legal para a nossa geração, porque dá muitas possibilidades. A gente pode seguir tanta área, sabe, tanto caminho a partir da publicidade, que é impressionante, assim, eu fico ainda assustada com o tanto de opção que a gente tem e com o tanto de área, com o tanto de coisa que a gente ainda não conhece. Eu estagio tem 2, 3 anos e ainda não vi nem um terço, assim, das coisas que eu realmente quero ver ainda e quero experimentar. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente é muito privilegiado de poder fazer parte desse mercado de hoje em dia, que só cresce. E o curso de publicidade, para mim, é isso. É um mundo de opções que a gente pode explorar e que é incrível. Mas desde o surgimento do curso de publicidade, por exemplo, o nosso aqui da UFPA é de 78 ou 79, por aí assim, né? Com a primeira turma parece que é 80 e 81. Então, a partir daí você vai ter o aproveitamento desses profissionais formados pela academia no mercado, né? Então, aí você vai ter grandes nomes que surgiram a partir dessa formação acadêmica das universidades, como no caso da Federal, depois a UNAMA, que é a segunda instituição a ter um curso de publicidade. Hoje tem curso de publicidade para todos os gostos, para todos os tipos, para todas as raças, sexos, crenças e afins. Na verdade, o ideal, e é isso que muita gente não consegue enxergar, que é teoria e prática caminhando juntos. Então, assim, a universidade, ela te dá a teoria e ela te dá também a prática. Então, assim, aquele aluno que sabe aproveitar todas as oportunidades que a universidade te dá enquanto projetos de extensão, ele vai ter a prática aqui. Ou seja, ele vai conseguir também quebrar paradigmas e ter um olhar crítico e reflexivo enquanto mercado. Então, quando ele vai para o mercado, ele precisa analisar não só absorver aquilo do mercado enquanto técnica, né? Mas ele precisa problematizar, senão a gente não consegue avançar. Então, por isso que eu falo que a formação, ela, na verdade, ela é da academia, extremamente importante, dentro dessa engrenagem de teoria e prática. Então, ele vai ter ali no mercado, enquanto estágio, a prática que ele está aprendendo aqui dentro da universidade, está exercitando aqui dentro da universidade. Então, por isso que eu falo que não é nenhum nem o outro, mas sim os dois caminhando lado a lado. Então, dentro da universidade, ela tem esse papel de mudar o mercado. E nós, quando a gente pensa, por exemplo, um projeto pedagógico, a gente está pensando para o mercado. Esses profissionais estão sendo formados para o mercado e vice-versa. Trajetória é sempre muito única, né? Eu digo que o espaço da universidade, ele é uma parte dessa construção em termos de sujeito e de profissional. Mas o que você vai viver, as experiências que você terá ao longo desses anos de curso, é o que vão te levar a ser um profissional e um sujeito diferente, né, do teu colega ao lado, de quem às vezes se formou contigo no mesmo ano. Então, eu acredito que o principal é que esses profissionais continuem dialogando com os sonhos que têm, com os incômodos que tenham, né? O Martim Barbeiro diz que hoje em dia a gente precisa de jovens que estejam incomodados, né? E eu acho que isso é mais do que necessário no fazer comunicação, né? Porque nós somos uma ciência que é o pé no social. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então, para mim, isso, se uma pessoa tiver esse talento de fazer isso, ela não precisa ser formada em comunicação. Claro que se ela for formada em comunicação ajuda muito, porque ela vai aprender a técnica, ela vai aprender coisas que os outros profissionais não sabem, não entendem, né? Mas assim, eu acho que o talento de escrever, o talento de fazer uma bela arte, para mim vem em primeiro lugar. Tanto que eu primeiro olho o portfólio, depois eu olho o currículo. O currículo para mim está em segundo plano. O que esse cara estudou, que curso ele fez. Eu quero primeiro ver o que ele faz. Como é que ele transforma o pensamento dele em ideia. Então, para mim, o portfólio dele é muito mais importante do que o currículo. Se ele tiver um belo portfólio e um grande currículo, bicho, fechou.
Eu acho que a grande importância, ou seja, o que eu quis dizer foi que você não precisa fazer um curso de publicidade para você ser um publicitário. Mas, inegavelmente, se você fizer um curso de publicidade, você vai ser um publicitário melhor. Eu acho que a grande importância do curso de graduação, ou do mestrado, ou de uma especialização, é servir de espelho, aquele espelho que a gente estava conversando. É servir de avaliar o que a gente está fazendo, de ver o que está errado, de entender por que está errado, ou de pelo menos buscar traçar um caminho que seja mais duradouro, mais sustentável para a nossa profissão. Pois é, o que a gente tem que ver é o seguinte, que tinha muito na minha época, para que você vai fazer um curso de publicidade se você consegue ver um tutorial e numa escola mexer no Corel ou no Photoshop, né? É o grande dilema. Hoje em dia não, o dilema é, na verdade, você é um youtuber, eu preciso de fato da universidade para pensar em projetos digitais. Sim, você precisa, porque aqui você vai aprender a técnica e você vai aprender aquilo que eu estava falando, né? A criticar, a refletir, não só apenas reproduzir. Então, se a gente pensa nesses canais, né, nesses modelos, você está vendo pessoas que estão reproduzindo. Agora, quando você vem para a universidade, que você entra em contato num 360 olhares aí, você começa a se questionar. E esse é o papel da universidade, esse questionamento. Então, o aluno que entra numa aula e sai sem se questionar o porquê, né? Então, eu acho que isso, de fato, é a grande questão desse nosso desafio. Então, esse aluno que está vindo totalmente digital, ele tem que se questionar esses modelos. E não apenas só aceitar. Então, isso daí ele vai encontrar, por exemplo, dentro da pesquisa. E aí vem a pesquisa acadêmica nesse sentido, né? Iniciação científica, ir para os congressos, produção, né? E aí a gente consegue pensar nisso. Então, eu acredito que cada um vai construir uma maneira própria de se inserir no mercado. E eu acho que a universidade tem um papel muito grande de fomentar essas problematizações. Eu acredito que nós não devemos nos afastar do debate com o mercado, mas eu não vejo a universidade tendo a obrigação de funcionar em favor do mercado, porque o mercado também muda. Nós devemos sim dar as bases para esses sujeitos, para esses estudantes, para esses profissionais buscarem, se incomodarem, construírem, proporem. Eu acho que essa é a nossa atividade, é uma atividade do pensar, é uma atividade do criar. Todo mundo se alegrou e já chegou. Hoje quem contrata, quem emprega é o digital. Você tinha televisão, 3 canais, 4 no máximo. Você tinha rádio, aí você tinha umas 5 rádios, AM, né? A FM estava chegando. Então, dentro desse perfil comunicacional, tecnológico, seu pensamento é um. Né? Você está trabalhando com o que você tem à sua volta. Né? As agências eram os grandes... Você ir para uma Mendes, né? Depois para uma Galvão, era o top do top, você trabalhar. Né? Então, isso era um perfil. Claro que como é que isso vai mudando? A partir da tecnologia que vai mudando, como eu citei ainda agora, nós montávamos o anúncio numa prancha, né, de papelão, depois você já não monta mais nada. Você monta no computador, imprime, colorido, leva para o cliente ver, ou manda para ele por e-mail. Então, isso também cria um outro perfil. Nunca se leu tanto jornal na história como está se lendo agora. Nunca se ouviu tanto rádio na história como está se ouvindo agora. Só que agora ele está aqui dentro. Hoje, toda e qualquer campanha sempre tem um viés de rede social. É o Face, Instagram, o Twitter, enfim. Tudo que está disponível aí. Mas retorno efetivo você ainda tem muito pequeno em relação à mídia tradicional. É a mesma história que se falava quando surgiu a televisão, que se dizia o rádio vai acabar. O rádio nunca esteve tão forte como hoje. Pelo contrário, ele renasceu. A internet vai acabar com o jornal ou com a revista escrita. Não acabou coisa nenhuma, nem vai acabar. Cada um tem o seu lugar, tem o seu espaço. Rede social, é claro que é o futuro, mas ainda vai demandar um bom tempo. Agora, as agências já estão engajadas nisso aí, já produzem
material para isso? A Live Social Web, ela é uma junção de duas agências, uma digital e uma agência, vamos dizer, tradicional, offline, né? Existem muitas nomenclaturas para isso. E ela nasceu da nossa visão, assim, de que o digital ia ser dono, assim, de maiores verbas da publicidade, que hoje ainda não é aqui no nosso estado, né? Mas foi pensando no futuro que a gente abriu a Life. Eu entrei no Snapchat e ali comecei a me despir um pouco desse personagem blogueiro, que eu acho que foi um dos principais motivos pelo qual eu terminei meu blog. Ali no Snap eu pude ser um pouco mais eu, falar meus palavrões, falar de temas que me interessavam, que iam além de moda, falar de feminismo, fazer piada, sei lá, trabalhar com humor, falar do dia a dia, de comportamento, e ali eu comecei a perceber que esse hobby, que essa coisa de criar conteúdo, de dividir conteúdo, podia ser também uma atividade paralela, podia ser uma profissão. Hoje, o Snap acabou, né? Então eu sou uma blogueira aposentada, uma Snapper aposentada e uma atual Instagrammer, uma blogueira de Instagram, como dizem. E lá eu sigo criando esses conteúdos sobre decoração, sobre moda consciente, consumo consciente, sobre feminismo e fazendo rir, porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, mais me dá um prazer, é fazer os outros rirem. Sempre fui assim. Mas o novo está sempre aí. Quer dizer, você vê o que aquelas agências tradicionais, como elas vão se adaptar às novas tecnologias, como elas se adaptam às novas mídias, né? Então hoje é impossível você querer dizer que só serve mídia tradicional, jornal, rádio, TV. Eu posso até fazer a mídia tradicional, mas posso fazer de um jeito diferente, acoplando outras mídias, outras plataformas, outros, né? Então o novo está sempre aí. Onde é que eu acho que tem que estar? É na sua cabeça. Então, mesmo nessa convergência midiática, a gente consegue pensar essa publicização agora, né? Ou uma cyberpublicidade, uma hiperpublicidade, são alguns dos conceitos que eu tenho trabalhado e tenho estudado aqui junto com os alunos. Eu acho que esse futuro publicitário, ele vai trazer mais humanidade para a publicidade. Ele vai deixar a publicidade mais nichada, porque eu enxergo o termo mass media, né, a mídia de massa, eu vejo que ela esse termo está se perdendo com a internet. Então, antigamente, queria-se falar com a população, usava-se o rádio e usava-se a TV, né, o jornal, são as mídias de massa. E hoje a internet, por mais que ela alcance uma massa, vamos dizer assim, só que ela é personalizada. Não é uma mudança apenas de mídia, né? É uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento. O digital, as redes sociais, elas não nasceram no digital. Família é uma rede social, os teus amigos da universidade são uma rede social. O digital, ele trouxe outras questões que especificaram as ferramentas de trabalho, as possibilidades de atuação. Então, na verdade, é uma rede de afinidades. Eu falo sobre temas que interessam essas pessoas, elas pensam como eu e a gente troca ideias. Porque no final é isso. O conteúdo que eu gero, eu recebo uma resposta dessas pessoas, a gente conversa, a gente troca, elas me dizem o que elas gostam, são coisas parecidas com as minhas, então assim a gente se integra, se encaixa. Então, na verdade, eu não estou influenciando ninguém. Eu acho que é até meio complicado falar sobre isso. Dizer que você tem influência, que você vai mandar na forma de pensar da outra pessoa ou mudar o jeito dela de consumir, mas eu acho que é uma troca de gente igual, porque quem não pensa igual a mim não fica ali. Não é porque você vai anunciar um show de sertanejo que ela é obrigada a ver. Então ela se interessa pelo que ela quer. A internet, ela possibilita isso, tanto para o anunciante quanto para o receptor. Então nós temos que entender que o cliente não gosta daquele produto. E o grande segredo na internet é você achar o cliente que gosta daquele produto. Agora, eu vejo, estudo e procuro me informar sempre sobre mercados fora daqui. E Nordeste, Manaus, que está aqui do nosso lado, Cuiabá, Tocantins, todos já estão mais avançados do que a gente nesse quesito.
Eu acho que é porque nós temos empresas que são empresas muito tradicionais, com gestores ainda muito tradicionais, que ainda não conseguem enxergar a internet com o poder que ela tem, com o potencial que ela tem. E, claro, a nossa atividade no mundo ela é um reflexo também da nossa vivência nesse mundo. E se nós nos transformamos enquanto sujeitos, nós também nos transformamos enquanto consumidor e enquanto profissionais. Olha, estatisticamente, tem mais acesso à internet do que à água potável. Então, a nossa comparação de pouco acesso é em relação ao eixo Rio-São Paulo e o Sul. Mas, se nós formos fazer essa comparação do acesso à água potável e ao acesso à internet, nós temos mais acesso à internet. Isso está mudando muito devagar e a gente começa a ser um pouco mais valorizado. Porém, eu acho que também isso é um caminho de mão dupla. Quem cria conteúdo, quem trabalha na internet também precisa se valorizar, né? Entender o seu valor para educar o mercado, porque a gente não tem uma tabela de valores, a gente é uma atividade nova, então a gente precisa educar o mercado e ele se educando junto com a gente. O profissional que está saindo, está entrando no mercado de trabalho, ele tem que ser, primeiro, atualizado, em permanente atualização. Seja criativo. Exerça a sua criatividade. Põe a sua sensibilidade para funcionar. Ele tem que pensar o digital. Ele tem que pensar rádio digital, ele tem que pensar out of home digital, ele tem que pensar externo digital, ele tem que pensar TV, jornal, tudo digital. Cabe a vocês serem bons, estudarem, fazerem o dever de casa de vocês. Porque o mercado é pequeno, são poucas agências e, assim, que já estão com postos ocupados. Seja uma pessoa interessante. Carregue uma bagagem de experiências. Ou seja, quando o professor pede aquele trabalho, poxa, é experiência. A minha grande aposta é quem está entrando. Como eu disse, eu acho que quem está entrando está sempre entrando com a cabeça mais aberta e a gente tem que se esperar nessas pessoas que estão entrando. É a ideia de se permitir e de comprar também desafios. Nem sempre o mercado está da forma que você acha que poderia ser a melhor adequada ou como você imaginava trabalhar. Então, de repente, vá lá e faça a sua proposta, né? Junta um grupo de amigos e quem sabe vocês estão iniciando um novo formato de fazer comunicação. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito em novas formas de olhar. E cada um, do seu lugar, pode escrever uma página nessa história.